a terceira parte, que é o impacto da mensagem de Jesus. Se vocês fossem responder, qual o maior impacto que vocês viram, acham que foi a mensagem de Jesus? Alguém que queira aí falar? Diga aí, Nery. Amar o próximo como a si mesmo. Muito bem. Agora eu te diria assim, essa não é a mensagem de Jesus, essa é a mensagem judaica. Não é dele. É. Igualdade, Nelson. Oi. Igualdade. Igualdade. Igualdade ou liberdade? Não, igualdade. Igualdade. Perfeito, igualdade. Muito bem. Isso aí sim. Porque como o cristianismo ele absorveu muita coisa do judaísmo, então muita coisa a gente diz que é de Jesus, mas na realidade é judeu. Né? Por quê? Porque Jesus ensinou o judaísmo. Agora, o que Jesus realmente mostrava no impacto era quebrar e mostrar essa igualdade que o Rios falou aí. Porque se você tocasse uma pessoa morta, você ficava impuro, velho, não sei quantos dias. Se você tocasse uma mulher menstruada, também ficava impuro. Então tinha que fazer todo um ritual de purificação. Aí o que que Jesus faz? Jesus toca no leproso, toca no cadáver, né? Se aproxima do morto. Quer dizer, ele traz uma mensagem em que essa igualdade no sentido de que todos nós somos dignos por nós mesmos. Não precisa essas intermediações e nem as minhas características serem impuras. Né? Aí ele fala, não é o que entra, mas o que sai do coração é que é impuro. Não é o fato de ele tocar aquela passagem da mulher morriza, né, tem um fluxo de sangue, ela vai escondida, porque se não der certo e ela fosse pega, ela seria apedrejada. Porque ela estava ali contaminando todo mundo. Então, ela vai escondidinha ali, pô, se der certo aqui, ô Senhor, né? Então, são esses aspectos da mensagem, né, e que os apóstolos vão levar à frente e posteriormente os seus seguidores, de olhar para essas pessoas que querem se aproximar de Deus, mas a estrutura da religião não permite. Existe a teoria, amar o próximo. Ah, mas como que vai colocar isso em prática? Aí Jesus mostra através disso, olha, a pessoa quer se aproximar de Deus, mas fala para os outros religiosos, vocês colocam tanto peso, uma carga tão grande, que não faz nenhum esforço para tirar uma palha do peso que vocês colocam sobre os ombros dele. Aí ele fala que a compreensão que ele tem da lei é mais leve e suave do que esse peso que os outros colocam. Então ele faz essa ressignificação do que os judeus compreendiam da severidade da lei de Deus para a salvação. Nossa senhora, quem que está aí? Gravou, hein? Foi bem. Aí, a atração das multidões. A mensagem de Jesus era tão poderosa, inspiradora, que atraía multidões de pessoas de todas as classes. Não era uma multidão, né? Que
na passagem evangélica lá, quando Judas vai entregar Jesus, ele fala assim: aquele que eu beijar é Jesus. Os soldados não conheciam Jesus, né? Então, não era assim, uma torcida, né, do Flamengo, né? Os seus ensinamentos sobre amor, perdão, justiça e o reino de Deus ressoavam profundamente com as pessoas que buscavam significado e esperança em suas vidas. Vocês imaginam uma pessoa como aquela lá, a mulher adúltera, que pela história teria que ter o homem também, mas ali só tem só a mulher, mas ele faz com que as pessoas compreendam que eles não podem simplesmente condenar uma pessoa baseada numa lei, sendo que eles mesmos cometem os erros iguais ou maiores do que ela. Aí os velhos começam a se retirar primeiro, porque refletem: caramba, eu estou fazendo algo que os outros, que ela fez, e eu já fiz pior, né? Porque adulterar no sentido de trair, mas também de trair a lei de Deus. Então Jesus fazia isso de uma forma que as pessoas compreendiam. E os que eram acusados, que se viam já sem solução, quando encontrava essa oportunidade, pô, se sentia profundamente grato, né? Então existe essa compreensão de Deus, né? Não é só essa forma de compreender Deus, né? Tem essa outra que esse mestre está ensinando, né? E isso mostrava o impacto que essas pessoas recebiam de esperança em suas vidas, que podia se modificarem, principalmente em relação ao contato dela com Deus, que os religiosos mais ortodoxos, judeus, impediam, não deixavam eles se encontrarem com Deus, a começar pela expulsão, né? Se você tivesse qualquer tipo de problema, não ia para o templo. O cara, caramba, mas o momento que ele precisa ir para o templo é quando tem problemas. Se ele tem problemas, como é que ele não vai procurar Deus? Aí, quando ele procura, os sacerdotes, os fariseus, lá, os outros mais rígidos, não permitem, né? Aí Jesus se aproxima e toca nessas pessoas e convida elas a viverem uma nova vida, que é o reino de Deus. Então, a gente pode imaginar o que é essa expectativa. Aí tem essa cura e libertação, né? Jesus realizava muitas curas, mas essas curas não quer dizer que seja do jeito que está no Evangelho. Expulsava demônios, aliviava o sofrimento das pessoas, né? Muita coisa no Evangelho ali era para demonstrar que Jesus era o Messias, não quer dizer que ele fez aquilo. Ou então eram simbólicos, para que pudessem, como algumas da passagem de Jesus, ele faz a cura dos cegos, é para os cegos que não viam a realidade, né? E agora Jesus mostra uma nova realidade e eles enxergam. Então eles passam a ver agora essa realidade. Então, a pessoa era cega e agora se curou. Aí o evangelista coloca numa estrutura que os outros que estão lendo possam compreender. Aí, com o tempo, vai se distanciando e a pessoa passa a acreditar piamente que foi daquele jeito. O confronto com as autoridades, né? Como Jesus... Sim. Só um pouquinho voltando aí, essa questão da denominação de Messias. Certo. Isso era... Hoje os judeus ainda não aceitam Jesus como Messias. Não é isso mesmo? Isso, não aceitam. Eles estão esperando. Hein? Eles estão esperando ainda. Exatamente, estão esperando o Messias, né? É. Então, quando falar na união do povo, já houve uma discórdia quando houve essa denominação de Jesus como Messias, Isso. com relação aos judeus, né?
É. Quer dizer, a união do povo já deixou de existir nesse instante. Já começou aí. Isso. E uma das profecias do Messias é que ele vai unir todas as tribos. Aí já Exatamente. todo mundo estava unindo, tem alguma coisa errada com a É alguma profecia. coisa errada. Aí Então, pega um. aí veja então que a mensagem de Jesus desafiava as autoridades religiosas, ou seja, o problema do sábado, o problema do jejum, né? Diziam que Jesus era comilão, né? Lavar as mãos, aquelas regras de pureza. Então Jesus quebrava tudo isso, dizendo que isso são superficialidades em relação ao mais importante, que é a pessoa que está sofrendo e não pode comer porque não tem como andar até um local para colher o milho. Ah, pô, não vou pegar o milho não, porque tem que andar muito. Só podia andar a distância de um arco da flecha, né? Cara, ó, quanto você pode andar no sábado? Essa é a distância. O cara morrendo de fome não podia ir. Aí, então, aí Jesus desafiava a autoridade religiosa, porque a mensagem de Deus era para libertar as pessoas e não aprisionar, como a interpretação tradicional estava fazendo. E dessa forma, eles tinham um controle, né, sobre a população. E quando Jesus começa a mostrar que tem outras possibilidades, aí gera conflitos e começam a arquitetar um plano para matá-lo. E isso ele traz o quê? Uma esperança para os marginalizados. Jesus não vivia meio de bandidos, não, hein? De assassinos. Esses marginalizados é que vivem à margem da lei. Aqueles que não conseguiam entrar para a lei porque tinha algo impedindo, né? Então, a prostituta. O que que é errado na prostituta? No cobrador de impostos e pecadores? Era a compreensão que eles tinham da vida da pessoa. Essa compreensão era impeditiva. Aí o que que Jesus dizia? Não, tudo bem, pô, você pode vir, desde que você não continue fazendo as mesmas coisas. E o cobrador de impostos, ele podia deixar de ser cobrador de impostos, já era, velho. Uma vez cobrador de impostos, ele estava pior do que os demônios. Não tinha mais como ser resgatado. E Jesus: não tem problema não, cara. Você pode entrar novamente, desde que você não faça da sua profissão um ganho para você. É como o João Batista fala, pergunta lá para o soldado lá, o que é que ele deve fazer para merecer o reino de Deus? Ele fala: se contente com o seu soldo. Você não precisa explorar os outros. Então, se você é um cobrador de impostos, é como o Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. Aí, e ele fala para todo mundo: ó, se eu roubei, ele fala assim, alguma coisa de alguém, eu devolvo ao dobro. Quer dizer, ele estava desafiando, ele era uma pessoa honesta, um cobrador de imposto honesto. Aí Jesus fala: nesse dia a salvação chegou à tua casa. Então, esse tipo de inclusão e perdão no caso da mulher lá, vais e não peques, né, é que dava dignidade, a pessoa se sentia novamente dentro e amparada por Deus. Enquanto se fosse no tradicional, a mulher seria apedrejada e o cobrador de impostos seria excomungado. Então é esse impacto que a mensagem de Jesus traz pela ação que ele faz, né? Na compreensão de como devemos amar o próximo, certo? Então, o fundamento do cristianismo, a mensagem de Jesus, deu origem ao cristianismo, uma das maiores religiões do mundo.
Seus ensinamentos sobre amor, perdão e justiça continuam a inspirar bilhões de pessoas ao redor do mundo. Agora, isso agora, mas lá, no início, o Bíblia foi briga feia, velho. O negócio não foi fácil assim, não. A gente vai ter a oportunidade de ver um pouquinho dessas dificuldades. O cristianismo influenciou profundamente a cultura, a sociedade e a política ocidental e oriental, promovendo valores como a igualdade, a compaixão e a dignidade humana, né? Isso aí que o Rios falou, a Nélia também colocou, do amar o próximo, e essa né, questão da dignidade. A pessoa é digna simplesmente por ser pessoa. Não é a posição social que vai dar alguma dignidade a ela. É a ação dela em relação ao outro, que é amar o próximo. E no diálogo interreligioso. Isso aqui hoje é beleza. Mas lá no início não existia diálogo interreligioso, né? Era o mais forte que vence. E a gente vê as histórias aí que quando o cristianismo passa a ser majoritário no império, ele simplesmente detona os outros. Por quê? Porque a mensagem já está muito fora do que o propósito original, que como Jesus pensava e como que os apóstolos conduziram. Aí já estava muito já contaminada. Aí qual o principal impacto da mensagem de Jesus, né? É a transformação individual, né? Então, Jesus pregou essa transformação, incentivando as pessoas a abandonar o egoísmo, o ódio, a violência. Como? Né? Ele não falava nesses termos, né, que hoje nós estamos falando aqui, mas amparando as pessoas que necessitem e queiram procurar Deus. Era isso. E para que a pessoa que está divulgando a mensagem leve Deus para ela, que é o sentido da caridade, ela tem que abandonar o egoísmo, o ódio, a violência, tudo isso, né? Se eu estou levando alguma coisa e dando para ele em nome de Deus, certamente que eu estou aceitando ele do jeito que ele é e dizendo que ele precisa mudar. Eu aceito ele, né, na condição, não na condição, a condição que dele permanecer. Ele pode sair e voltar quantas vezes quiser, mas que ele se modifique. No caso lá da mulher adulta, vás e não peques, né? Aí falar para todo mundo que ele curava, não, vai, não peques, né? Tua fé te curou, mantenha-se na fé. Ou seja, você deve mudar o comportamento para poder fazer parte do reino de Deus, que é de justiça. E você tem que levar a justiça para outros. E aqui nós encerramos, então, a nossa apresentação. E se vocês têm algo aí a falarem, o momento é esse. Essa questão da pregação de Jesus, assim, que na realidade a igreja nunca acompanhou as palavras de Jesus, principalmente com relação à mulher. Isso. Você vê que na questão do apedrejamento, do adultério, apedrejado era a mulher. Na época da Inquisição, 72% das pessoas que foram queimadas na fogueira eram mulheres. Então, esse amor, essa atenção com o próximo, na prática, dentro da igreja, né, dentro do cristianismo, nunca aconteceu. Foi isso. E começou já em Paulo, né? Já em Paulo já tem uma carta lá que ele... Aí não se sabe se é de Paulo ou não, o dito, né? Fala que a mulher deve obedecer ao seu marido. Aí pronto. Pois é. Já começou assim, né? Enquanto que o Paulo, ele tinha uma companheira lá, né? A Tecla.
Inclusive descobriram agora não, em 1997 ou 93, por aí, uma caverna onde tinha a imagem de Paulo e Tecla, e essa companheira, na mesma altura, né? As representações pictóricas antigas, o tamanho da pessoa definia a importância, né? Então, o Paulo e a Tecla estavam no mesmo tamanho, dizendo que ela tinha tanta importância quanto Quanto ele. ele. Interessante. Eu vou procurar essa imagem e colocar no grupo para vocês. Tá bom. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Está todo mundo satisfeito, então? Foi bom? Satisfeito. Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Sim, Muito bom. excelente. Muito bem, gente. Então, se está todo mundo tranquilo, não tem mais nada para fazer. Foi Mas- ótimo, Nelson, a aula de hoje, bem Falou. esclarecedora. Então, até a Eu próxima. só queria mostrar aqui um livro, não sei se vocês conhecem, um autor pernambucano chamado Lito Rangel, Ah, que ele sim. faz muita abordagem. Pois é. Então, esse livro que ele tem, o Jesus Além da Crença, ele faz muito interessante esse livro com relação a esse assunto que está sendo tratado no momento. Né? Certo. Eu conheço o autor, o livro não. Eu tenho até alguns livros dele. Esse livro aqui. Você podia botar no WhatsApp, no grupo, o nome, bem direitinho o nome, para a gente procurar mais fácil. Bota uma Vou foto. colocar. Bota uma foto. Certo. Ok, boa noite a todos. Boa noite, gente. Até mais. Obrigada, Boa noite. Nelson, por hoje. Boa Obrigada, noite. um abraço. Valeu, socorro. Muito boa Boa aula. noite. Outro, muito boa a noite de hoje. Muito bom. Tchau, tchau. Nelson, Tchau, tchau. Até mais. Nelson, Oi. Nelson, Boa noite. Diga. essa é a Glória. Eu moro aqui na Calcaia. Porque tu falou que a Calcaia é mais perigosa. Foi eleita agora a cidade mais perigosa do Brasil. Ai, Jesus, mas sabia que no lugar que mora até que é meio calmo? Com certeza deve ter os seus momentos lá de. Porque ele falou que tem muitas facções aí, a briga das facções aí. Né? Não, por isso que é calmo, Porque é facção de um lado do outro, do outro. É tão calmo que não vem ninguém na rua, tranquilo. Ai, Jesus, mas tem que satisfazer, né? É, Eu agradecer a Deus. isso aí. Fala, Sol. Tá no amarelo aí? Boa noite, Agostinho. Numa Boa luz noite, deu amarela tempo aí? de entrar. Muito bem. Eu entrei 8 horas. Tá certo, então. Boa noite. Boa noite. Valeu, já saiu. Agradecida, Nelson. Deus te abençoe. Tá, você também, Glória. Fica com Deus. Ele fica também com você. Com todos nós. Tchau, Até tchau. mais.